Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre identidade cultural. Você sabe o que é identidade? Nós temos visto nas nossas aulas anteriores, o conceito de cultura, a importância desse conceito para a sociologia. Hoje nós vamos relacionar cultura com a palavra identidade. O que é identidade? O que você sabe sobre isso? O que essa imagem aqui, está mostrando pra gente? O que ela revela sobre a identidade cultural? Vamos comigo? Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Bom, para começar, eu gostaria de mostrar essa tirinha que mostra uma pessoa, perguntando: quem sou eu? Você já se perguntou quem sou eu? Ou alguém já te perguntou quem é você? Pois é, significa que aquela pessoa ali retratada, ela ainda não sabe algumas características sobre si mesma. E aí ela senta e reflete. Espero achar a resposta dessa pergunta antes que ela se torne quem eu fui. Muitos de nós nos perguntamos ao longo da nossa vida quem nós somos, que características nós carregamos, por que nós somos de um jeito e não de outro, por que nós falamos de um jeito e não de outro, por que nós nos vestimos de um jeito e não de outro. Pois é, quem é você? Comece a refletir agora. Comece a pensar agora quem é você. É muito importante essa reflexão que é feita até mesmo na filosofia, de você questionar os seus aspectos, as suas características, E aí, antes que se torne quem eu fui, antes que você tenha, a sua vida sem saber realmente que lugar no mundo você ocupa. Então, eu gostaria de começar com essa reflexão, porque muitos de nós, ao longo das nossas vidas, nos fazemos essa pergunta: quem sou eu? Mas, professor, o que ela tem a ver com a nossa aula? O que essa pergunta tem a ver com a nossa aula? Porque, na verdade, quando a gente fala em identidade, com certeza a primeira coisa que veio na sua cabeça foi o documento de identidade, o registro geral, o RG. Mas, na verdade, esse RG, ele diz quem você é? Até certo ponto, sim. Ele diz o seu nome, ele diz o seu registro geral no país que você nasceu, diz a sua nacionalidade, diz o nome dos seus pais, diz o seu sobrenome, Mas será que a identidade, documento de identidade, ela diz tudo sobre a gente? Será que você conhece realmente o outro apenas por esse documento? E a resposta é não. Esse documento ele é apenas um registro. Consta que você, por exemplo, é brasileiro. Porém, a identidade documento não é a identidade que a gente vai falar na nossa aula hoje. A gente vai falar sobre algo muito mais amplo. A forma como nos vestimos, falamos, sentimos e agimos em diferentes situações dizem sobre nossa identidade, ou seja, sobre quem nós somos. Olha essa tirinha aqui, mostra uma garotinha olhando no espelho. Ela fala: eu gosto de pensar que o espelho é uma porta encantada. Ao abri-la só um pouquinho eu poderei ver quem eu sou, mas ao abri-la um tantão eu poderei ver que antes de mim outras como eu já vieram. Ou seja, vamos fazer esse exercício? Faz aí na sua casa. Olha para o espelho. Olha, por exemplo, o seu rosto, a sua roupa. Começa a falar com você, Começa a perceber o seu tipo de linguagem. Tudo isso revela quem você é. Tudo isso mostra a sua identidade. Por exemplo, o fato de você usar brincos, No caso, pode ser menino, pode ser menina. Você usar um brinco significa que você acabou, vive, em uma cultura em que é comum o uso de brincos. Mas talvez existem outras culturas no mundo em que o uso de brincos ele não é permitido. A gente sabe, por exemplo, que durante muito tempo homens não usavam brincos. Hoje, na verdade, não tem problema. Hoje é até comum homens usarem brincos. Então, quem você é, a pergunta que você fala, quem sou eu, pode ser revelada pela nossa identidade, pelos aspectos, pelas características, Tudo aquilo que vestimos, falamos, sentimos e agimos em diferentes situações revelam quem nós somos, revelam a nossa identidade.
beleza? E essa identidade que eu tô falando agora, que não é o documento de identidade, ela vai ser marcada pela nossa cultura. O fato de você talvez não estar de burca hoje é porque você não vive numa cultura em que as mulheres precisam usar burca. Consegue entender? Nós vimos na aula anterior que existe uma grande diversidade cultural, que cada cultura tem os seus aspectos. O fato de você estar falando português significa que a língua do país em que você vive, da cultura que você pertence, é a língua portuguesa. Então, tudo isso forma a sua identidade. Identidade cultural, porque ela vai ser marcada pela sua cultura. E aí, né, nós já nascemos com essa identidade, será? Para o sociólogo Zygmunt Bauman, ele fala que a ideia de quem nós somos não é característica com a qual tenhamos nascido. Essa identidade ela é adquirida ao longo do tempo, principalmente na relação que estabelecemos com os outros. Então a gente volta lá para aquela imagem do início e a gente consegue ver aqui o quê? Diferença, né? Então a gente consegue ver uma diversidade, tá? Muito melhor do que diferença, a gente vê uma identidade. A gente vê diferentes aspectos, né? Talvez a forma de se vestir, né? A forma, talvez como cada um está expressando ali, né? Porém, mais do que uma diferença, a gente tem ali uma diversidade, ou seja, diferentes identidades. O próprio Brasil, se a gente acompanhar, cada região possui o quê? Uma identidade própria, seja na maneira de falar, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar, de agir. Então, a gente não nasce com isso. A gente aprende ao longo da nossa vida, né, a formar a nossa identidade. Por isso que o processo de socialização, que nós já vimos lá nas nossas primeiras aulas, vai ser importante para a formação da nossa identidade. E aí, a identidade cultural, para a sociologia, preenche os espaços de mediação entre o mundo exterior, beleza? Ou seja, as ações individuais, o mundo interior, que seriam as ações individuais, ou seja, cada um tem um jeito, cada um tem um comportamento, cada um tem uma maneira de agir. Isso é o seu mundo interior, isso é quem você é por dentro. Porém, ela vai ser automaticamente relacionada com o mundo exterior, com as normas, com os valores, com a língua que nós aprendemos. Então, a identidade cultural é a nossa relação, né, que construímos entre esse mundo interior, quem nós somos por dentro, com o mundo exterior, ou seja, o todo daqui de fora, que acaba influenciando em quem nós somos. Beleza? A identidade cultural está na essência de cada pessoa. Devemos respeitar e lutar pela diversidade. Ou seja, como eu falei anterior, muito mais do que diferentes, nós somos diferentes um do outro, mas também nós precisamos não lutar por mais diferenças, nós precisamos lutar pela diversidade, pelo respeito a essa diversidade. É você respeitar que o outro ele pode ser diferente de você. Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem muito marcante, que são grupos indígenas, né? Pessoas que pertencem a uma identidade cultural específica, que são os indígenas, em sua formatura na faculdade. E aí percebam que eles carregam com eles algumas características que mostram, né, com muito orgulho, o fato deles pertencerem a uma identidade cultural específica, que seria a identidade cultural indígena. Beleza? Tranquilo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e fiquem atentos que vai ter atividade lá na plataforma. Um forte abraço a todos e até a próxima.